Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma enorme alegria para mim sempre revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão nobres em nossa vida, onde temos a oportunidade de conversarmos contigo, respirando a nossa vida que Tu nos dá e nos mantém. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Dá-nos a sabedoria necessária para entendermos o sentido de nossas vidas, de nossa missão neste mundo, e para que nós possamos, pela Tua graça, Senhor, abraçarmos a Tua vontade e realizarmos a Tua vontade. Conduza os nossos passos, Senhor, nos fortaleça em nossa fé e nos permita, Senhor, sermos úteis à Tua causa. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A sarça ardente. Irmãos, esse trecho aqui da lição que nós estudaremos é de tamanha sabedoria revelada para mim e para você, que mostra um sentido muito bacana na nossa vida e na nossa missão. Aqui nós temos Êxodo 3, 7 e 8. Observemos o que está escrito aqui. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Vocês observaram que aqui Deus está revelando ali para Moisés. Nós estaremos em maiores detalhes sobre isso aqui durante o discorrer desse tema, mas aqui Deus está dizendo para Moisés que ele ouviu o clamor, o povo clamou. Se o povo clamou, está falando de um grupo especial de pessoas que não desanimaram na fé em momento algum. De geração em geração, durante esses 430 anos que eles haviam passado ali no Egito, pessoas se levantavam. Claro que não era muita coisa, mas esses poucos estavam segurando a nação toda. Esses poucos seguraram esse momento para que acontecesse esse momento da libertação. Esses poucos que se ajoelharam de geração em geração, crendo na promessa que Deus fez aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Veja que coisa extraordinária. 500 anos atrás foram feitas essas promessas a Abraão, que transferiu para Isaac e Jacó, e Deus transferiu diretamente para eles também. E houve comunicação aberta de Deus para com Abraão, com Isaac e Jacó. E pela fé, durante esses 500 anos que se passaram até esse momento aqui, que Moisés está passando ali pela sarça ardente, durante o período em que ele estava exilado na Arábia Saudita, por ter fugido do Egito, aqui agora Deus está dizendo para ele: olha, eu ouvi o clamor do meu povo e o gemido deles, pela maldade que os seus feitores têm feito contra eles. Pois eu desci. Esse detalhe eu achei bacana, que ele está dando o endereço do céu. Ele desceu, entende, irmão? Então o céu não está para baixo, o céu está para cima mesmo, não tem conversa. Então ele falou que eu desci. Então nós estamos falando, quando Paulo fala de primeiro, segundo e terceiro céu, ele está falando do céu que a gente está enxergando a olho nu, né? O céu galáctico, né? Que é esse que a gente olha e vê as estrelas, vê tudo, entendeu? O céu intergaláctico, que está entre as galáxias, é um céu, pouca coisa, pouco corpo celeste desse outro céu a gente consegue ver em algumas ocasiões do ano. E o céu acima de tudo isso, o terceiro céu que Paulo disse. Então se a gente junta as peças desse quebra-cabeça, a gente entende melhor muita coisa que está desenvolvendo na linguagem da palavra de Deus, na linguagem bíblica. Aqui nós temos o segundo tema, a sarça ardente. Olha o que aconteceu ali. Moisés, na abertura aí do capítulo 3 de Êxodo,
a gente vê que ele estava apacentando o rebanho de Jetro. Que ele ficou 40 anos lá no Egito, agora esses próximos 40 anos ele desenvolveria uma série de coisas bacanas ali, nesse período mais tranquilo dele. Até para mim foi uma lição bacana, quando eu lancei o livro Seminário de Escatologia Bíblica, por volta do ano de 1995, eu estudei muito, pesquisei muita matéria bacana, muita fonte bacana e séria. E eu havia chegado a uma conclusão que Moisés teria escrito o livro de Gênesis e Êxodo entre os seus 25 anos e os seus 40 anos de idade. Mas aqui eu vi uma citação de Patriarcas e Profeta, na página 209, comentando que ele teria escrito esse livro entre os 40 e os 80 anos, que foi quando aconteceu a ocasião da sarça ardente, ou seja, quando ele estava no exílio. E muito coerente essa colocação, e com certeza absoluta, sem sombra ou margem de variação, foi o período, sim, que eu creio piamente que ele teria então escrito esse livro de Gênesis e o livro de Jó, os dois mais antigos livros da Bíblia Sagrada. E só então durante o Êxodo que ele teria escrito os demais livros do Pentateuco, né? Que no caso seria Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, dentre alguns salmos. Mas aqui nesse momento aqui, meus irmãos, então ele formou uma família. A filha de Jetro se chamava Zípora, então ele se casou com Zípora e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, com essa esposa. Depois, lá durante o Êxodo, já mostra ele tendo se casado com outra esposa também. Ele acabou tendo outra esposa mais tarde. E não temos relatos bíblicos se ele teve ou não teve filhos com essa outra esposa. Mas o importante é que nessa arrancada aqui, com essa família que ele teve, ele estava vivendo uma vida tranquila ali nessa segunda etapa, entre os seus 40 e 80 anos de idade. Sabemos que ele viveria até os 120 anos de idade, passaria ainda mais 40 anos do Êxodo junto com o povo de Deus. Mas aqui, meus irmãos, quando ele está lá apacentando o rebanho de Jetro, ali atrás da cidade de Midian, que tem ali o Monte Horebe, ele percebe no monte uma sarça, uma vegetação pegando fogo sem se consumir. E ele ficou impressionado com aquilo. O que pode ser isso? E começou a se aproximar para ver o que estava acontecendo ali. Quando ele percebe, aí o texto bíblico nos revela no capítulo 3, o verso 2 em diante, que o anjo do Senhor apareceu a Moisés nessa sarça. E esse anjo do Senhor aí, que aparece em várias outras ocasiões na Bíblia, é a conclusão específica e clara e incontestável que se tratava exatamente do Filho de Deus, o arcanjo Miguel, ou o futuro Messias, o futuro Jesus, que um dia nasceria de Maria. Esse Filho de Deus, então tido como anjo do Senhor, era exatamente o que sempre foi e sempre será, o Filho do Deus vivo. E ele destaca para Moisés exatamente a questão do sofrimento no Egito do seu povo, que ele já chama de seu povo, né? Bacana isso, né? Ele nunca deixou de considerar desde Abraão que a descendência dele formaria então um povo que é dele, na descendência de Abraão. E tudo que viesse ali, se ligasse ali a esse contexto abraâmico, que envolve também o cristianismo. Que um dia eu e você estaríamos fazendo parte dessa descendência, como diz Paulo, mas pela fé. Descendentes de Abraão pela fé. E ele então revela sobre a questão então que nós já vimos no texto de abertura, sobre o gemido e o clamor do povo. E ele percebendo a sarça pegando fogo sem se queimar. E aí entramos então no quarto tema, o nome do Senhor. O que nós vimos aí em Êxodo 3, do verso 13 ao 22, que Moisés abre um diálogo com ele, e isso sem falar no medo que ele já passou de cara, quando ele viu de que estava se tratando aquela visão, né?
Ele vê aquele milagre da sarça pegando fogo e não se queimava, né? E alguém passaria uma experiência dessa mais tarde, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados numa fornalha, numa super fornalha, que as pessoas que jogaram eles lá morreram carbonizados, os soldados, numa super fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. E o que nós temos no relato histórico da palavra de Deus é que não só 3 pessoas estavam andando tranquilamente lá dentro daquela fogueira, como um quarto elemento aparece, esse aqui, o anjo do Senhor, o Filho de Deus, aparece lá andando com eles, parecendo que estavam num quarto de ar-condicionado, né? E ninguém se queimou nada. E aqui estava a mesma coisa, a sarça, uma vegetação típica do deserto, estava ali pegando fogo enorme e apenas camuflando o corpo físico do Filho de Deus, para que acontecesse esse diálogo de forma tranquila entre o anjo do Senhor, o Filho do Deus vivo, e Moisés. E aí, dentro dessa abertura, eles abrem um diálogo bacana, onde o Filho de Deus mostra a missão dele, para que ele pudesse ir buscar o povo de Deus, que ele ficou chocado. E aí Moisés, durante esse diálogo, acaba perguntando: mas Senhor, quem que eu vou falar que está pedindo para fazer isso? Que se eu chegar lá, euzinho, rapaz, o faraó manda me matar no piscar de olho, não deixa nem eu chegar na cidade. E aí o anjo do Senhor explicou para ele que o faraó que estava lá era um menino, que era amigo dele, que cresceu junto com ele, que o velho que perseguiu ele, que queria matar ele, já tinha morrido há muito tempo. Não foi de agora, não, já tinha morrido, já tinha um bocado de ano. E quem estava ali governando agora era inclusive sua mãe de criação e seu irmão de criação. Tá lá, tranquilo, de boa. Pode ficar tranquilo, eles não vão te matar não, você pode ir lá cumprir com a sua missão. Ei, mas ele é o faraó. Irmãos, Deus responde para ele: tá, você quer saber quem é que é? Então, diz que o grande eu sou está te pedindo isso. Eu sou o que sou, está te mandando falar isso. Diz assim para ele. Isso vai pesar no coração dele na hora que ele ouvir essa expressão. Que ele já ouviu falar que existe esse grande eu sou. Ele só não acredita, mas ele vai sentir o peso no coração, que agora tem alguém vindo com esse recado, que esse tal de eu sou está falando com ele. E aí nós vimos na Bíblia que esse nome, que é o mais profundo, é esse. Vários outros nomes surgiram ao longo do relato bíblico, como Yahvé, como Yahweh, dentre outros nomes, todos apontando com significados distintos para Deus ou para o anjo do Senhor, o arcanjo, que inclusive era conhecido também como arcanjo Miguel, em outros textos da Bíblia Sagrada. Mas o que mais me chamou a atenção relacionado com esse nome aqui, meus irmãos, o que mais me chamou a atenção é que 1500 anos mais tarde, esse anjo do Senhor que surge então, nascido de Maria, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, do verso 58 ao 59, mostra o momento em que ele entrou na sinagoga lá e a nata contemporânea dele e conterrânea, onde ele entrou, foi lá na região onde ele foi criado, ele entrou na sinagoga e se levantou para ensinar. E durante o ensinamento, os judeus que ali estavam, como sempre, principalmente a turma dos fariseus, ficava dando pressão em cima dos ensinamentos dele, em cima de tudo que vinha acontecendo, sabendo dos milagres que ele vinha fazendo. E aí aperta daqui, aperta dali, chegou num ponto que ele acabou dizendo: olha, Abraão viu o meu dia e exultou. E eles falam: mas agora você pegou pesado, hein? Você não tem nem 50 anos. Abraão, que viveu há 2000 anos antes de você,
É esse que você está dizendo que viu o seu dia e exultou? Que você conhecia Abraão? E aí ele revela, o mesmo que revelou para Moisés aqui, ó. Antes que Abraão fosse, eu sou. Rapaz, os caras passaram a mão nele e foi empurrando ele para fora. E lá tem um monte de despenhadeira onde ele estava beirando essa sinagoga. Eles iam jogando ele para fora, outros pegou em pedra para matar também. Mas foi virando só aquele piseiro. A hora que ele se revelou como o grande eu sou. Irmãos, se não é os anjos de Deus ali para proteger ele, para agir e cumprir com a missão dele como filho de Deus, ele teria que cumprir a parte como filho do homem. Ele não podia usar os poderes divinos para poder sair dali. Ele podia sim clamar os anjos através da comunicação que todos nós também clamamos, né, através da oração, e os anjos vinham proteger. Mas nada disso aconteceu. Os anjos já vieram automáticos e protegeram. Então é bacana isso, irmãos. A gente vê que ele, como ser humano, viveu e cumpriu a sua missão como ser humano, se identificou como filho de Deus, como filho do homem, e provou que o filho do homem pode se tornar um filho de Deus. Basta querer, basta acreditar, basta ter fé. Infelizmente a maioria quer continuar como filho do homem, né? Não quer compromisso com Deus, quer compromisso com o mundo, com o conforto do mundo, não quer compromisso com o reino eterno, que é aquele que nos dá conforto absoluto, porque viveremos o reino eterno, viveremos eternamente. É o projeto original da criação. Deus não criou nada para morrer. Tudo que Deus criou foi de forma absoluta. Então, para Deus, tanto vida quanto morte são absolutos. Porque com Deus temos vida e vida eterna. Sem Deus não temos vida. Esse sono que a gente tem, essa passagem que a gente tem aqui é muito, muito rápida, é um sopro, é um vento que passa e acabou. E aí? Mas o projeto original não é para ser um vento, é para ser absoluto. Assim que Deus criou tudo e todos. E vai voltar a ser desse jeito. Esse mundo que a gente vive, nós conhecemos o sono da morte, que é uma interrupção para que a descendência humana possa se aprimorar. E independente da quantidade de pessoas que se aprimorem, sabemos que a Bíblia revela, todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por que poucos escolhem a Deus? Esse grupo seletivo, ele vem buscar para dar a condição da reintegração do seu projeto original, conhecido como vida eterna. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Isso foi revelado através do plano da redenção relatado no texto sagrado. Mas no diálogo que abre entre o Filho de Deus e Moisés, nós entramos no quinto tema, 4 desculpas. Irmãos, Moisés era um indivíduo melancólico. Nós sabemos que pela psicologia são identificados 4 tipos de temperamento humano: colérico, melancólico, fleumático e vivaz. O vivaz é o tipo Pedro, né? Que conversa toda hora, e daqui e dali Jesus tem que falar: passa para trás, Satanás. Então, o cara às vezes não pensa muito para falar as coisas, fala, tá sempre brincando, tá sempre levando a coisa na esportiva. Então esse é o vivaz. O fleumático é do tipo de Abraão mesmo, aquele cara sério, né? Ele conta uma história engraçada para os outros, não dá nem uma risada e mata os outros de rir. Então acabou com o sereno, etc. Esse é o fleumático. O colérico, nós temos aí vários exemplos na Bíblia de pessoas coléricas. O próprio Jesus era colérico, o apóstolo Paulo era colérico. Paulo teve uma ocasião que eles mataram ele, puseram ele para fora da cidade e apedrejaram ele até matar. E ele foi ressuscitado e voltou para dentro da cidade para continuar pregando. Já o melancólico, se fosse um melancólico ali, levantava e abria o gás. Moisés era melancólico, irmão. Pensa no cara que tinha medo. E aí, nessa conversa que teve ali entre o Filho de Deus e Moisés, que vem essas 4 desculpas, que as desculpas que Moisés foi dando para poder escorregar da missão. Ele achou pesado demais aquele negócio. O temperamento dele era tão danado que, vocês veem, Deus ia argumentando, mostrando passo a passo, revelando milagres, dando poder para ele. Falou: mas olha aqui para você ver que se o poder está com você, olha aqui.
Pega esse cajado que tá na sua mão, que você mexer com as ovelhas aí, joga ele no chão pra você ver uma coisa. E o trem virou uma cobra. Pensa no gás que Moisés queria aprontar para correr dessa cobra. Que certamente foi uma cobra venenosa, uma cobra, eu imagino que uma cobra rei, uma naja gigantesca. E aí Deus vai fazer pôr a mão no rabo dessa cobra para poder virar a vara de novo. Pensa que se o Moisés ficou animado. E Moisés teve que ir lá encarar a parada, porque ele estava com Deus. Deus deu poder, deu coragem para ele também, para ele poder fazer isso. Mas o temperamento melancólico não é fácil não, meus irmãos. A Moisés pôr a mão no rabo dessa cobra não foi brincadeira não. Tem gente que se falar em cobra, perde o rumo de casa. Tem gente que não pode nem falar no nome cobra. Se vê a cobra, então o dia dela acaba. Eu conheço algumas pessoas assim. Sabe, irmãos? O temperamento melancólico é desse jeito mesmo. Mas tem um detalhe. O sujeito tem medo, é desanimado, ele está sempre vendo o lado negativo das coisas primeiro. Mas o que ele pega para fazer, não tem ninguém que faz igual. Faz com perfeição, com maestria. Tudo o que o temperamento melancólico pega para fazer é com perfeição. E todo mundo tem um pouco de cada um desses 4 temperamentos, mas tem um que predomina. No caso de Moisés, era o melancólico que predominava. E depois do milagre desse da cobra, com tudo mais, vocês acreditam que Moisés ainda virou para ele? Não, eu sou meio gaga, eu não falo direito, eu não consigo nem falar direito, como é que eu vou falar e tudo? E aí Deus argumenta para ele, mostra tudo para ele direitinho, ele já dando a 3ª desculpa, né? Que não tem jeito e tal. E a 4ª desculpa que ele arruma, depois de uma série de perguntas, né? Porque de cara ele pergunta, mas quem que sou eu? Depois, quem és tu? Mas depois de se eles não acreditarem em mim, quando ele não tinha mais saída, ficou no canto da parede, depois de tantas essas indagações, de tantos milagres que ele já tinha visto e poder revelado ali junto com ele, ele acabou arrumando a 4ª desculpa, meu irmão. Não, meu Senhor, o Senhor, por gentileza, por amor de mim e do seu servo, né? Deixa meu irmão comigo. Meu irmão é eloquente. Não, ele já está vindo. Eu já falei com ele. Ele está a caminho de encontro com você, no caminho vindo para Midian. Na hora que você voltar, você já vai encontrar com ele. Ah, mas que alívio que foi, por muitos motivos. Primeiro, tinha morado 40 anos que ele não viu o irmão dele. E segundo, esse conforto extraordinário dele saber que o irmão dele, que era mais velho que ele, um ano, 2 aproximadamente, saber que esse indivíduo era de uma eloquência fantástica e que seria a pessoa perfeita para estar ali conversando e falando abertamente, e corajoso, porque Araão era um camarada de peito aberto. Pensa num camarada que era corajoso e curioso, né? Ironia do destino. Até deixa entender que o comportamento dele era colérico, né? Esse camarada, Araão, tinha tudo para ser um guerreiro poderoso. Ele foi justamente convidado para se tornar sumo sacerdote do Deus Altíssimo mais tarde, lá no Êxodo. Deus conhece o coração das pessoas, né, meus irmãos? E sabe que o verdadeiro guerreiro, o corajoso, o poderoso mesmo, é para enfrentar essas situações. Porque a guerra física armada, essa é neném perto da guerra espiritual que a gente tem nesse mundo. E precisa ser um guerreiro de alto nível para ser guerreiro do exército celeste, como eu e você somos chamados a fazer parte. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Não há desculpa, nem 4, nem 8, nem 10, nem milhares. Se o Senhor é conosco, ninguém poderá ser contra nós. Isso é bíblico. No 6º tema nós temos a circuncisão. Irmãos, o que nós temos revelado em Êxodo 4, de 18 a 31 é chocante. Imagine que depois de toda essa conversa que Deus teve, que Moisés teve com Deus vivo, com o Filho do Deus vivo, depois dessa conversa que Moisés teve com ninguém mais, ninguém menos do que o Filho do Deus vivo, que era Deus também, com todo esse aparato, com toda essa segurança, irmãos, era para ele estar blindado de poder e fé. Pois o danado do Moisés ainda baqueou.
no carregar a família dele até um certo ponto da jornada, ele deu um vacilo grande demais. Porque ele sabia da seriedade, ele tinha aprendido isso. Irmão, é 40 anos de escola que ele teve com Jetro ali, irmãos. Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. E veio de uma descendência ismaelita que foi circuncidada e sabia do compromisso dos circuncidados diante do mundo incircunciso. Sabia da seriedade desse compromisso feito entre Abraão e Deus. E isso tinha que ser cumprido de forma séria. E como estava se tratando aqui de Eliezer, o caçula, já entra logo a história daquele negócio da mamãe tá protegendo o filhinho. A mamãe certamente aqui era uma colérica e daquela que gosta de dominar a situação, e dois coléricos, pensa junto, e dois melancólicos, geralmente dá mais certo dois extremos, né? O peso e a medida fica mais fácil, porque senão fica difícil o tal dos dois bicudos para bicar, fica complicado, né, meus irmãos? Mas tudo bem, aqui estava aqui a Zípora, que certamente mimava demais o menino, o caçula, e Moisés não punha colher de pau no negócio. E aqui agora a coisa pegou, porque ele virou para cima dele, porque veio um anjo que já tinha ordem, já desde Abraão para cá, de quem não cumprisse com o combinado, seria punido. E Moisés aqui foi punido, porque ele era o líder da casa, e ele tinha obrigação de ter se preparado à altura para seguir viagem da família dele para o encontro dessa missão tão poderosa. E aí aconteceu esse cenário tão desagradável que Moisés foi acometido de morte. E logo entendeu por que era. Explicou para a mulher dele passou a mão na faca correndo, ela mesma foi lá e circuncidou o menino e jogou. E jogou em Moisés. Aqui, ó, é sangue que você queria? Tá aqui, ó. Já tá resolvido o problema. Moisés sarou na hora. Trem custoso, hein? Que cura mais danada é essa? Mas tá aí, Moisés foi curado à custa de uma situação difícil dessa. Meus amados irmãos, o susto foi tão grande que Moisés chegou à conclusão, a mulher dele falou, ó, vocês voltam lá para Midian, vai ficar tranquilo lá, sossegado, que essa missão aqui é coisa com Deus, não é de brincar. Não é lugar para brincar, de ser crente, não, minha mulher. Então, você vai dar uma melhorada, porque nós estamos falando do dono do universo, o criador do universo e mantenedor de tudo. Então ele sabe de forma absoluta o que é bom, o que é ruim para todos nós, mesmo que a gente não entenda o porquê de certas ações entre Deus e nós. E é por isso que acontecem essas coisas na nossa história, irmãos. Muita coisa que a gente não entende acontece, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Pense nisso, é muito sério. E aqui aconteceu isso. E foi o suficiente para Moisés entender que não dá para brincar de ser filho de Deus. Quem fala em ser filho de Deus está falando em ser membro do exército de Deus. E isso é para guerreiro, é para gente que está disposto a deixar Deus dar a coragem suficiente e o poder suficiente para ser vitoriosos. Pense nisso. No sétimo tema, reflexão. Baseado no texto de Patriarcas e Profetas, página 209, 213, temos aqui a seguinte explicação. Hoje conhecemos a história completa, mas coloque-se no lugar de Moisés na época da sarça ardente. Ele havia fugido do Egito para salvar a própria vida. Depois de 40 anos, uma nova geração de hebreus havia surgido e muitos provavelmente sabiam pouco sobre ele, ou talvez tivessem ouvido histórias distorcidas sobre ele. E então ele foi chamado para libertar o povo e sair da nação mais poderosa do mundo? Não é de se admitir sua relutância, hein? Era uma tarefa extremamente difícil. Mas imagine o que Moisés teria perdido se a sua resposta final a Deus tivesse sido não. Talvez ele tivesse simplesmente desaparecido da história e, em vez de, pelo poder de Deus, literalmente fazer história e se tornar uma das maiores e mais influentes pessoas, não apenas na Bíblia, mas na civilização humana. Porque Moisés, ele morreu
com 120 anos, foi ressuscitado, e 1500 anos mais tarde ele veio na companhia de Elias, que teria vivido 500 anos depois dele. Elias foi trasladado vivo no carro de fogo, Moisés foi ressuscitado e foi para o reino eterno, vive no reino eterno. Esses dois, Moisés e Elias, vieram visitar Jesus, lá no Tabor, lá no Monte da Transfiguração, que temos aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e no livro de Mateus, no capítulo 9. Pensa, irmãos, que coisa mais bacana. A prova autêntica, durante milhares de anos, do escrito sagrado, que está na minha e na sua mão até hoje, há quantos e quantos milhares de anos, contando uma história tão bacana dessa, para que pela fé possamos sempre estar refletindo que o Senhor é conosco, e quando o Senhor é conosco, ninguém poderá ser contra nós. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos darmos essa certeza absoluta de que nós somos teus filhos, teus servos, e temos a certeza absoluta da tua direção e cuidado em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito nos guie e governe a nossa vida e direcione a nossa vida. Que o teu amor esteja sempre nos blindando das maldades desse mundo e das durezas que enfrentamos neste mundo. Que todos os obstáculos da nossa fé possam ser rompidos através da tua presença, da proteção dos teus anjos e da guia do teu Santo Espírito. Prepare-nos para o teu reino, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.